Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, queridos, amados, a todos e todas, o meu bom dia, um bom dia nessa manhã ainda frienta que o Senhor nos dá. Por isso agradecemos, porque conforme a sua palavra, nunca iria faltar o verão, o inverno, a primavera, o outono, todas as estações. Sempre temos motivos para agradecer o nosso bondoso Deus. É assim que eu te cumprimento nessa manhã. Que a graça e a bondade de Deus esteja ao seu redor. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você nessa manhã, que se encontra em Gênesis. Gênesis no capítulo 21. Gênesis no capítulo 21. A história se passa do versículo 14 até o versículo 21. Gênesis 21, 14 a 21. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas eu vou dar uma panorâmica dessa história. Acontece que Abrão, que tinha uma promessa ao lado de Sara, que saiu da sua terra, da terra do seu pai, da casa do seu pai, e foi para a terra que o Senhor havia mandado, havia ordenado. Então eles saíram dessa terra do seu pai, que era a terra de Harã naquele momento, e viajaram para Canaã, e ali habitaram. E Abraão vai com a promessa de ter filhos, né, de ser o pai de uma grande nação. E como o tempo passou-se 10 anos na terra e o filho não veio, Agar, que era a serva de Abrão, serva que este conseguiu após a sua passada pelo Egito, ela estava agora na casa de Abrão. E como Abraão não tinha filho, a sua senhora Sara não gerava filhos, ela teve a ideia de dar por mulher a sua serva, seu marido, para que assim pudesse ter um filho por sua escrava. Era um costume antigo, quando a patroa não tinha filhos, ela podia dar a sua serva como fosse uma barriga, assim, uma barriga de aluguel, né, entre aspas. Foi assim que aconteceu. Deus não mandou fazer isso, isso foi iniciativa de Agar, e Abraão consentiu. E o que me chama a atenção é que Deus poderia ter impedido essa gravidez do mesmo jeito que Sara não gerava, ele podia fazer com que Agar não gerasse. Podia tentar várias vezes e Agar não gerava. Ou então se gerava, ou se gerasse, podia gerar meninas, né? Porque aí não haveria um herdeiro, porque naquela época tinha que ser um herdeiro. Então, Deus não fez nada disso. Abraão se deitou com Agar e ela gerou. E pelo que parece, ela gerou de cara, né? De cara. E daí aparece o Ismael. E o que é interessante nessa história que eu quero lhe contar é que, às vezes, nós não sabemos por que as coisas acontecem do jeito que acontece, mas a gente pode aproveitar esse momento que está acontecendo para glorificar a Deus e para procurar saber o que eu posso ser, como eu posso ser útil, como eu posso viver da melhor maneira nessa condição. Eu estou falando de Agar, eu quero dar um foco aqui na vida de Agar. Ora, Agar era uma serva no Egito. E muito provavelmente ela era tratada com pouco caso, como um faraó trata as suas servas. Ela não era uma mulher requintada, ela não era uma mulher de família nobre, ela era uma serva. E por alguma razão, o faraó deu Agar a Abraão como serva. E Agar vem, e Agar se torna, no acampamento de Abraão,
uma das mulheres mais importantes, porque ela era a serva de Sara. Sara, que era a mulher de Abraão, o chefe do acampamento, o líder, o homem mais importante daquele lugar. Portanto, Sara era a mulher mais importante daquele lugar. E como Agar se tornou escrava ou serva de Sara, ela teve uma importância, tanto é que Agar é um nome, né? Ela é um nome, se tornou um nome. Muitas mulheres a gente não sabe o nome, mas Agar ficou muito bem sublinhado, porque Agar se tornou a mulher do homem mais importante da história, um dos homens mais importantes, do patriarca, né? Mais importante da história de Israel, que é Abraão. Só que ela não soube lidar com essa realidade. E por isso é importante a gente abrir os nossos olhos para a nossa realidade. Porque veja, como serva no Egito, ela era tratada com desdém. Mas como serva de Abraão, ela era tratada como se serva não fosse. Como serva de Abraão, ela era tratada como se fosse da família. Ela se tornou mais um membro da família do que uma serva. A semelhança de Eliezer, né? Que também era servo de Abraão, mas era quase que um filho de Abraão do que um servo de Abraão. Da mesma forma, Agar poderia ter enxergado como Eliezer enxergou, uma honra servir a Abraão, uma honra servir a Sara, e tudo bem, e Eliezer teve o seu lugar na história, o seu papel na história, um papel muito importante, e ele nunca quis ocupar o lugar nem de Abraão, e nunca quis ocupar o lugar do filho de Abraão. Ele foi o que ele foi, e viveu bem assim, e graças a Deus por isso. Mas Agar não, Agar, quando ela percebeu que estava grávida, ela já começou a tratar a sua patroa como se ela fosse a patroa, como se fossem rivais, né? E ela não compreendeu a oportunidade que que lhe estava diante de si, a ponto de honrar aquela possibilidade. Porque veja, uma serva no Egito que não era nem cogitada para nada, provavelmente, agora ela era a mulher que gerou um primogênito para Abrão, apesar de que esse primogênito não iria herdar o que Deus prometera, mas ele seria ricamente abençoado por ser filho de Abraão. E isso olha, você sair de uma situação de escravidão no Egito e se tornar serva de Sara, que era a mulher mais importante no seu acampamento, é como se ela fosse serva de Faraó, só que no fundo, ela era muito bem tratada, muito melhor tratada do que ela era no Egito. Dadas as proporções da riqueza de um lado e de outro, mas ela era tida como uma mulher importante, por ser quem ela chegou a ser, Agar. Qual o problema de Agar? Talvez por não enxergar essa amplitude, ela achou que estava sendo menosprezada, ela achou que merecia mais, ela achou que merecia estar num lugar de maior honra por ter concebido de Abraão. E já que a sua serva, a sua patroa Sara, não havia concebido. E ela começou a rivalizar com a patroa. Esse foi o grande mal. Porque ela começou a rivalizar com a patroa e o seu filho nasceu, cresceu, e ele cresceu como se fosse dono de tudo ali, e ela se postando assim como melhor. Mas não demora muito, também nasce o Isaque, na velhice de Sara. E Ismael começa a zombar de Isaque, achando que Isaque não iria ser o dono de tudo aquilo, porque agora ele tá no páreo, né? Olha só como as coisas são. Uma mulher que era tratada como apenas escrava, ela se torna uma mulher importante por ser aquela que gerou primeiro a Abrão, só que para ela não está bom, ela queria disputar com a Sara. A Sara que já tinha uma história com Abrão, a Sara que já tinha sido a ela prometida há muito tempo ser a mãe do herdeiro de Abraão, com promessas divinas.
isso não foi colocado em conta, só foi colocado em conta a circunstância. Então eu quero deixar um recado para mim e para você nessa manhã. Observe ao seu redor quem você é e observe aonde Deus te permitiu chegar. Perceba que você não merece. Não queira o lugar que não é seu. Não lute por aquilo que Deus não planejou para ti. Ora, Agar ocupou um lugar muito bom e muito importante na história. De egípcia, ela se tornou um nome no arraial de Israel. E ela poderia ser uma pessoa amável, uma pessoa doce. Ela poderia ser uma pessoa grata por ter tido a oportunidade de gerar de Abraão. E viver bem com a sua senhora, e viver bem com Abraão, porque lhe dera essa oportunidade, e ser uma pessoa que se sentisse honrada por tudo isso, e corresponder a essa honra. Eu tenho certeza que ela seria muito benquista, até por Abraão e por Sara e por todos do acampamento. Mas a sua postura de rivalidade, por não enxergar o óbvio, tornou ela uma mulher amarga, antipática, uma mulher que rivaliza, uma mulher que quer buscar aquilo que não lhe é seu. Infelizmente, isso acontece e se repete. Você não era nada, você conseguiu alguma coisinha e não está bom. Você quer mais. Você quer mais. Então, fica aqui a mensagem para nós, não é? Eu quero lembrar também, antes de terminar, que Agar, ela gerou Ismael, e Ismael se tornou importante nação. Ismael se tornou o líder importante, e dele saiu nação. E Agar foi abençoada por causa de Abraão, Ismael foi ricamente abençoado por causa de Abraão. E hoje a gente pode até falar assim, mas Ismael é uma pedra no sapato de Isaac até hoje, na sua descendência. Pode ser, mas eu creio que isso tem a ver com a mão de Deus, a permissão de Deus em tornar ou permitir que Ismael se tornasse essa grande nação, tem um fundamento na história. Tem um fundamento na história. Eu creio que de alguma maneira os descendentes de Ismael, eles ocupam um lugar importante no projeto de Deus para a nação de Israel. Ainda que seja para impedir certas coisas, ainda que seja para cumprir um propósito muito maior que Deus tem para realizar na nação de Israel. Às vezes, o contraditório, o contrário, aquilo que a gente não deseja, é importante também no processo todo. Até Satanás é importante no processo todo, porque se não fosse, Deus já teria dado um fim no capeta. Se não fosse, Deus já teria dado um fim. Eu li alguém falando assim, mas Deus ama o diabo? Não, não é questão de Deus amar o diabo ou odiar o diabo, é a questão de Deus olhar para um propósito que Ele tem, que Ele vem desenvolvendo. E há certas coisas e pessoas que a gente não entende porque estão fazendo com essa força, com essa dinâmica. Por que eles fazem assim? Com certeza, assim como até um rato tem o seu lugar no ecossistema, não é? Os morcegos, os urubus, todos eles estão aí, ainda que a gente não goste de um ou de outro, eles estão aí para realizar um equilíbrio. Eles são importantes na realização de um equilíbrio. Ainda que você não vá decorar a sua casa com aquilo, ele serve para um fim, ele tem um fim. Então, o próprio Satanás serve aos propósitos de Deus, Ismael serve aos propósitos de Deus, e todos aqueles que Deus, de alguma forma, dá oportunidade, vai servir a um propósito de Deus. Então, Agar, infelizmente, não enxergou assim. Eu creio que a história de Agar poderia ser muito melhor, muito diferente. Agar poderia ser uma pessoa muito mais vista ou quista, uma perspectiva muito melhor do que ela é hoje, né? A história dela hoje. Porque se ela tivesse enxergado quem ela era e quem ela se tornou, e que isso é uma coisa muito boa,
ela saiu, ela não era a Sara. O filho dela não ia herdar as promessas de Deus. Claro que não, porque isso já estava prometido a Isaac. Mas, mas ela, diante de todas as outras mulheres ali, ela era uma das mais importantes e não deveria, porque ela era egípcia e serva no Egito. Mas ela se tornou uma das mulheres mais importantes em Israel, só que ela não estava enxergando isso. A mensagem do dia para mim, nesse momento, pelo menos, não vou falar do dia, né, mas pelo menos agora, a mensagem que me toma o coração é essa: eu devo olhar para mim e perceber que eu nada sou, mas mesmo assim Deus me deu a oportunidade diante do sol, de também aproveitar o sol, de também aproveitar tudo que Deus dá, e não importa quem eu sou comparado aos outros, porque eu não sei o que Deus já havia planejado para o outro, mas eu sei que não mereço nada, e eu sei que Deus planejou algo para mim também, ainda que não seja igual ao outro. A Sara só tem um, Isaac só tinha um, Abraão só tinha um, mas todos os outros corroboram para o todo da história. E quando a gente entende assim, a gente não quer o lugar do outro, ainda que o outro seja um destaque, ainda que o outro seja uma pessoa famosa. Eu não tenho que perseguir a fama de ninguém porque alguém se tornou famoso. Deus lhe deu uma graça, Deus lhe deu um potencial, Deus tem uma história que vem desenvolvendo, não é de hoje com ele. E comigo Deus tem outra, ainda que não seja parecida. Eu sempre vou estar feliz aonde Deus sonhou para mim. Para terminar, eu sempre gosto de pensar, por exemplo, que uma porta que você abre e fecha, uma porta, há coisas nela que se destaca. A madeira, a pintura, o verniz, a decoração, o formato dela. E nem tudo pode ser a decoração, o formato, o verniz. Mas tem lá a fechadurazinha, tem lá a chavezinha que gira, tem a maçanetinha, tem aquele pininho que trava a maçaneta, tem os parafusos que segura, né, cada coisa que precisa ficar fixa ali naquela porta. E cada uma daquelas peças tem a sua importância. Imagina se o parafuso desejasse ser a chave que abre a porta. Eu quero ser a chave porque a chave abre a porta. E a chave quisesse ser a decoração, porque o que todo mundo vê na hora que chega é essa decoração bonita que está na porta. Então eu quero ser a decoração. Não cabe. A chave só a chave entra ali naquele miolinho. Esse é serviço da chave. Que a gente só lembra da chave na hora que vai abrir a porta. Mas nessa hora ela tem que estar lá e fazer o serviço dela. A competência dela. Né? Quando não precisa da porta, você não lembra da chave, mas quando você precisa abrir a porta, a chave é importante, ela precisa estar lá e ela precisa fazer o serviço dela. O parafusinho que fixa as peças na porta, eles precisam estar lá segurando, porque na hora que eu preciso de abrir, se o parafuso não segurar, solta tudo na minha mão e a porta perde o sentido. Então, se você for um parafusinho, não fique triste não, porque você foi um parafuso e foi feito com a competência de parafuso. Faça o seu trabalho com alegria, porque era para você não ser nada. Antes de ser parafuso, você era um ferro qualquer, alguma coisa qualquer, um material lá na natureza, que alguém tomou aquele material, trabalhou naquele material com a intenção de fazer daquele material um parafuso que fixa alguma peça. Antes você estava na natureza, agora você é um parafuso. Antes você estava na natureza, lá, parado, mas agora você se tornou uma ferramenta importante. Independente de qual seja a ferramenta que você tornou, você cumpre um papel para o bem do todo. Eu gostaria de deixar essa mensagem no seu coração. Você cumpre um papel para o bem do todo. Não olhe para os que estão ao seu redor como se você pudesse também ser aquilo que ele é. Você só pode ser e só deve ser aquilo pelo qual o projetista trabalhou e empenhou, ele deu uma competência para ser. E se você entregar bem a sua competência, com certeza é o que o Criador, é o que o projetista espera.
Nenhum projetista espera que um parafuso sirva de chave, porque ele projetou o parafuso para fixar, e nenhum projetista espera que a chave fixe alguma coisa, cada coisa no seu lugar, na sua competência. Para você não esquecer, lembre da história de Agar, que poderia ser uma história muito diferente. E se você é daqueles que falam, não, não poderia não, porque Deus sabe todas as coisas e tudo tinha que ser do jeito que tinha que ser. Não, não tinha que ser não. Não tinha que ser não. Há uma esfera que tem a ver com aquilo que a gente faz. Há uma esfera que é o nosso protagonismo. E há um limite onde é a gente que decide, é a gente que faz, é a gente que vai, é a gente que fica, é a gente que dá determinações também. Eu sei disso porque ao meditar nessa mesma história, eu percebo que Sara decidiu que Agar seria uma mulher para gerar de Abraão. Abraão consentiu, Agar consentiu, Isaac nasceu. Desculpe, Ismael nasceu. E Deus não impediu. Deus não falou não. Mas também Deus não mandou. Deus apenas permitiu. Porque com certeza Deus faria daquilo, na sua economia de trabalho, Deus usaria o Ismael também para um propósito maior, para o bem do todo. Mas o que eles decidiram, foram eles que decidiram. Então, nós temos que arcar com as consequências. Aquilo que for de bom e aquilo que for de mal são consequências das nossas escolhas. Então, por isso eu digo que Agar poderia ter se dado muito bem se ela tivesse compreendido o seu espaço e a sua competência no todo, assim como um parafusinho na porta. Então, o meu conselho para você nessa manhã é esse: se contente com a sua competência para o todo. O seu lugar de felicidade está na sua competência para o bem do todo. Se você quiser extrapolar, pode se dar muito mal. Então, e se dar muito mal por sua própria conta, né? Porque Deus, do mesmo jeito que Deus não impediu Agar de gerar, né, de Abraão e desenvolver toda aquela história complicada entre Abraão, Sara e Agar, né? Aquele triângulo virou um problema, e a ponto de Sara querer brigar com Abraão por causa disso, e Abraão falou, não, ela é tua serva, e outra, você que inventou essa história, agora cuide dela você, né? Toma você a decisão, porque ela é sua serva. E como se dissesse assim, né? Você escolheu isso, você pensou nisso, ela é sua serva, e você tem que decidir, porque foi você que decidiu também que ela seria aquela que iria gerar no seu lugar. Então, você tem que assumir, eu falo para você, você terá que assumir os passos que você escolheu dar na vida. E Deus vai fazer o que Ele vai fazer. Quando Agar quis sair, Deus interceptou Agar e falou, volta para sua senhora. E quando a Sara quis despedir Agar, Abraão disse, não, não, e Deus falou, não, deixa que ela despeça. Então, quando Deus toma a sua decisão, Ele toma a sua decisão e Ele arca com a sua decisão. Nós tomamos a nossa decisão e arcamos com a nossa decisão. Obviamente que sempre Deus sabe mais o que fazer, e Ele, por misericórdia, também nos acolhe quando erramos. Portanto, nós podemos viver bem ou viver não tão bem, dependendo das escolhas que a gente faz. Que Deus abençoe, um beijo no seu coração, pense nisso, fica feliz no lugar da sua competência, não se envolva em querer algo que não está no raio da sua competência só porque o outro foi mais longe. Entenda que Deus tem um lugar de competência para cada um de nós nesse mundo. E é assim que vamos viver felizes. Que Deus te abençoe, que Deus lhe faça enxergar o lugar da sua competência, para que você viva feliz no lugar da sua competência. Beijo no seu coração, Deus te abençoe.